tem se multiplicado nestes dias o número de pessoas deprimidas e inquietas devido ao acúmulo de preocupações e perturbações. Também em meio a essas pessoas se encontram muitos cristãos que, infelizmente, ignoram a maneira de desfrutar a paz que o Senhor Jesus nos oferece em seu Evangelho. Neste ensino da Palavra de Deus, ao recebermos e praticarmos, iremos experimentar alegria e paz em meio a incertezas e às pressões diárias a que todos os seres humanos estão sujeitos, ainda mais em meio a essa pandemia. De modo geral, as pessoas desejam uma alegria e desprezam a tristeza. Quem quer ficar triste? Para ser uma pessoa alegre, é preciso não haver nenhum fardo pesado. A Bíblia nos mostra dois tipos de fardos: o fardo do pecado e o fardo da ansiedade. Esses dois tipos de problemas têm de serem resolvidos. Caso contrário, é impossível haver alegria completa. Em relação ao cristão, graças ao Senhor Jesus Cristo, o problema do fardo do pecado está resolvido. Porém, se o problema da ansiedade for negligenciado, ainda é impossível haver alegria plena. Um cristão que não é feliz não pode, em verdade, glorificar ao seu Senhor Jesus. Deus não reparte com os cristãos a infelicidade, de maneira alguma. O desejo de Deus é que o cristão seja alegre. No entanto, qual o número de cristãos que estão sempre alegres? A vontade de Deus é que você seja seu filho e também quer que você se alegre sempre. Por quê? Porque se você cristão não estiver constantemente alegre, não poderá ter também a conduta e o viver que um cristão deve ter. O dever de um cristão alegrar-se sempre. A palavra de Deus, registrada na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 4 ao 7. Vamos examinar esse registro frase por frase. Ouça bem o que diz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. De início, duas coisas precisamos saber. Primeira, é muito importante sabermos que a palavra alegrai-vos é uma ordem de Deus. Segunda, precisamos entender que Deus nunca nos ordena que façamos algo que não consigamos. Deus só ordena ao homem algo que pode ser executado pelo próprio homem. Deus aqui nos ordena que nos alegremos no Senhor. Ele ordena para alegrarmos somente em algumas ocasiões, quando as coisas vão bem? Não, mas sim que nos alegremos sempre.
reconhecemos rapidamente que se alguém adora ídolos, isso é transgredir um mandamento de Deus. No entanto, se um cristão deixar de alegrar-se como ordena o Senhor, será que igualmente reconhecemos que isso é uma transgressão de um mandamento divino? Alegrai-vos é uma ordem de Deus, portanto, devemos cumpri-la. Do contrário, seremos transgressores. Alguns vão pensar e até questionar. Ninguém consegue alegrar-se contra a vontade. Como posso alegrar-me quando me sinto mal? Meu trabalho é difícil, ocupa todo o meu tempo, meus filhos são rebeldes. Desta maneira, como posso alegrar-me? Na verdade, há muitas coisas que nos fazem sentir miseráveis. No entanto, note que a Bíblia não diz para nos alegrarmos em nós mesmos. Ela diz no verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Oh glória, alegrai-vos sempre no Senhor. Deus não manda nós alegrarmos pelas circunstâncias ao nosso redor, ou mesmo em nossa prosperidade. Em vez disso, Ele nos diz, alegrai-vos no Senhor. Alegrarmos-nos no Senhor, não por causa das circunstâncias ao nosso redor, mas por causa do nosso Senhor. Mesmo em situações difíceis, entre tristezas e lágrimas, podemos alegrar-nos, confiando naquele que nos ama e a quem também nós amamos. Ele, por si só, é suficiente para satisfazer o nosso amor. Louvado seja o Senhor. E para não esquecermos do que ouvimos, Paulo repete, outra vez vos digo, alegrai-vos. Oh, como Deus deseja que nos alegremos! Como Deus é maravilhoso para conosco. Em seguida, lemos verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Significado da palavra moderação no original grego tem o sentido de equilíbrio, isto é, não inclinado à esquerda nem à direita, nem a mais nem a menos. Suponhamos que um cristão esteja enfrentando uma pequena dificuldade. Se a impressão que ele passa é de que está sob pressão de uma grande montanha, isso não é equilíbrio. A condição normal deve ser equilibrada. Embora haja dificuldade nos pressionando, ainda assim temos a alegria que o Senhor nos dá. Esta alegria é enorme. Ele nos capacita a alegrarmos dia após dia em qualquer situação. Esse é um princípio de que uma pessoa é equilibrada conforme o ensinamento da Bíblia e não conforme o ensinamento do mundo. As pessoas do mundo é que vivem assim. Ora estão alegres demais, outra hora estão em profunda tristeza. Nós temos espírito de moderação, nós podemos ter equilíbrio. Ainda no verso 5, a frase, perto está o Senhor.
perto está o Senhor, no sentido de distância e não de tempo. No sentido de distância, o Senhor está perto. Nosso Deus não é somente Deus de longe, é também Deus de perto. E pela sua onipresença, o Senhor Jesus está perto. O Senhor está perto. Ele está ao lado. Por isso devo alegrar-me. O Senhor está perto. Louvado seja o Senhor. Ele não está longe, mas está perto em toda situação. A próxima frase, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pelas súplicas, com ações de graças. O verso 4 diz, devemos alegrarmos. O verso 6 diz que não devemos ficar ansiosos por nada. Por nada. Já que o Senhor está perto, devemos alegrar-nos. Já que Ele está perto de nós, não devemos ficar ansiosos de coisa alguma. Todos nós acreditamos que há muitas justificativas para ficarmos ansiosos, mas Deus não admite sequer uma única razão para a nossa ansiedade. Todos nós acreditamos que há muitas justificativas para ficarmos ansiosos, mas Deus não admite sequer uma única razão para a nossa ansiedade. Isso é muito sério. Vou repetir. Deus não admite sequer uma única razão para a nossa ansiedade. Toda ansiedade é sem motivo. Toda ansiedade é sem motivo. Por isso Deus nos instruiu, não andeis ansiosos de coisa alguma. Oh, como nosso Deus é maravilhoso! Podemos até falar que nossa subsistência, que nossos problemas familiares e nossas dificuldades pessoais são preocupações legítimas que geram ansiedade, mas a Bíblia diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Portanto, nenhuma ansiedade é legítima, nenhuma ansiedade vem de Deus ou é aprovada por Deus. Nenhuma ansiedade é verdadeira, nenhuma ansiedade é legítima, nenhuma sequer é permitida por Deus. Ele proíbe a ansiedade. Muitos de nós achamos que devemos preocupar-nos com isto, ficar ansiosos por aquilo, supondo que ficar ansioso seja uma espécie de dever. Alguns acham que podem parar de preocupar-se com tudo, menos com aquele pequeno detalhe. Aquele pequeno detalhe é grande demais para que eu não fique ansioso, não é verdade? Muitos pensam assim. Todos nós, talvez. Será que é mesmo verdade que não devemos ter nem mesmo uma única ansiedade? Sim, é verdade. Não devemos ter sequer uma ansiedade. Por quê? Porque perto está o Senhor. Aleluia! Se nos preocuparmos, isto indica
que não confiamos no coração nem na promessa do Senhor. Se Ele está perto e ainda estamos ansiosos, nós estamos duvidando do poder da sua mão e da bondade do seu coração, da sua bondade completa. A razão da nossa ansiedade é que não percebemos que o Senhor está perto. Como podemos ficar livres da ansiedade de uma maneira prática? Vou repetir. Como nós podemos ficar livres da ansiedade de uma maneira prática? Em tudo, porém, serão conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Prestai atenção. Há um porém. Em tudo, porém, contando que sigamos esse porém, tudo estará bem. Quer estejamos sentados, deitados, andando, podemos fazer o que este versículo nos ensina. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Fazer o quê? Falar com Deus. De 3 maneiras. A primeira é a oração. A segunda, a súplica. E a terceira maneira são as ações de graças pelas petições que fazemos diante de Deus. Deus, enfim, nós devemos tornar tudo conhecido diante de Deus, pela oração, pelas súplicas e tudo com ações de graças. Entretanto, nós não agimos assim. Se estamos cheios de ansiedade e carentes de alegria, entretanto, nós não agimos assim. Por isso, estamos cheios de ansiedade e carentes de alegria. Não é verdade? Como seria bom se colocássemos tudo o que enfrentamos, item por item, nas mãos do nosso Deus. Caso contrário, quando surgir a primeira dificuldade, nós a colocamos sobre nós mesmos. Quando surgir a primeira dificuldade, nós a colocarmos sobre nós mesmos. Depois virão a segunda, terceira dificuldade, e nós também as colocarmos sobre nós mesmos. E assim ficaremos cheios de peso. É assim que o fardo vai ficando cada vez mais pesado. Como resultado de tanta pressão, nós então perdemos a alegria. Quando nos sobrevém uma preocupação para nós e nós deixamos de enviá-la a Deus para que Ele a carregue, então a preocupação certamente nos esmagará. Não devemos permitir que as preocupações nos pressionem, mas devemos passá-las para Deus. Toda vez que uma preocupação chegar, devemos imediatamente enviá-la a Deus. Não devemos passivamente acumular o fardo e ir pegando peso após peso. Nós temos uma saída. Nossa saída é passar esse fardo para Deus. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Por sermos cristãos, temos essa saída, porque temos o Senhor e porque Ele está perto.
Oh, glória! Louvado seja o Senhor! Orar é privilégio de cristão. Orar é privilégio de filho de Deus. Nós podemos orar. Orar não é um fardo. Orar é passar o fardo. Nós podemos orar não só por grandes coisas ou por pequenas coisas, mas podemos orar por tudo. Aleluia! Podemos orar por tudo que justifica as nossas ansiedades e por tudo o que pode causar em nós qualquer preocupação. Não ficamos ansiosos de coisa alguma, não porque somos naturalmente otimistas, nem porque somos pessoas sem objetivos, que não se preocupam com nada. Não, mas é porque temos aquele a quem podemos tornar conhecidas as nossas petições. Temos aquele que podemos confiar e que carrega o nosso fardo. Louvado seja o Senhor. É somente por isso que nos é possível não ficarmos ansiosos de coisa alguma. Não precisamos nos preocupar, porque podemos confiar tudo a Deus por meio da oração. A oração é a nossa saída. Nós temos uma saída, irmãos. Deus é a nossa saída. Aleluia! Então, a oração e a súplica é suficiente para ficarmos livres da ansiedade que nos ronda. A Bíblia não menciona só a oração e súplica, mas também menciona ações de graças. Precisamos nos lembrar sempre, tudo o que é colocado em nossas mãos é proveniente das mãos que foram traspassadas. E tudo o que nos sobrevém é ordenado pelo Senhor, que morreu por nós. Por isso, podemos de antemão agradecer a Deus, dizendo: ó Deus, ó Senhor Deus, o Senhor não erra jamais. Aleluia. Deus não erra jamais. Orar é para receber algo de Deus, ao passo que dar graças é apresentar-lhe nossas ofertas de ações de graça. A Bíblia não apenas diz que devemos orar e pedir, mas também diz que devemos dar graças. Aleluia. Sendo assim, em que tipo de coisas devemos dar graças? Nós devemos dar graças em tudo, em todas as coisas, em todas as situações, a todo momento, damos graças a Deus. Não só em momentos de alegria, mas também em momentos de tristeza e angústia. Não só damos graças pelas coisas que nos parecem boas, mas também pelas coisas que consideramos más. Ó irmãos, precisamos adquirir o hábito santo de procurar oportunidades para agradecermos a Deus. Mesmo que você tenha motivos de preocupação, ainda pode lançar a sua ansiedade e o seu fardo sobre Deus. Então, será impossível você não ficar alegre. Deus quer que lancemos toda a nossa preocupação sobre Ele. A Bíblia diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que maravilha! Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Deus se preocupa conosco e leva o nosso fardo. Se Deus carrega a nossa ansiedade, nós não precisamos mais nos preocupar, não é verdade? Deus é o Deus que carrega as nossas ansiedades e ainda nos chama para lançar sobre Ele as nossas preocupações, porque para Ele isso não é problema.
Se você é alguém que se preocupa com sua saúde, com sua família, com seus negócios, com a salvação dos outros, com o estado espiritual dos filhos de Deus, então, por favor, perceba que Deus quer que você lance exatamente agora cada uma das suas preocupações sobre Ele. Ele quer carregar hoje toda a sua ansiedade. Todos os que estão tristes, preocupados, pesarosos, venham para Deus. Hoje vocês não precisam mais preocupar-se com nada. Que maravilha! A palavra de Deus é muito prática. Nós podemos ter uma vida onde a preocupação esteja totalmente ausente, onde a nossa alegria possa ser constante, se em tudo nós tornarmos conhecidas diante de Deus as nossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então o resultado será excelente. Qual será o resultado? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Verso 7. Essa é a paz de Deus, irmãos. Há uma diferença entre a paz que o Senhor Deus nos dá e a sua própria paz. A primeira paz é a que Ele dá. A outra é a sua própria paz. Deus tem amor, poder, sabedoria e também tem paz. Para entendermos melhor o que significa a paz de Deus, consideremos que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Precisamos crer nisso. Precisamos receber isso em nosso coração. Nenhuma preocupação exterior pode invadir a paz de Deus em nosso coração. Aleluia, oh maravilha! A paz de Deus vigiará o nosso coração, de modo que ele fique livre das invasões, da ansiedade. Isso é muito maravilhoso, não é verdade? Com a proteção da paz de Deus, guardando nosso coração e a nossa mente, o que ou quem conseguirá intrometer-se em nosso coração e perturbar o nosso descanso? Quem? Ninguém. Deus ordena que em tudo seja conhecida dele as nossas petições pela oração, súplica e ações de graças. Ele também promete que a sua própria paz agirá como soldado guardando-nos a fim de que todos os distúrbios, intolerâncias, inquietações sejam excluídos. Realmente, a paz de Deus é a paz que excede todo o nosso entendimento. Isto é, jamais poderíamos imaginar que existisse algo como a paz de Deus. Que maravilha! Sem tudo confiarmos nele. A paz que o homem procura, ou mesmo a paz que homem algum pode imaginar, virá guardar o nosso coração, capacitando-nos assim a atravessar com segurança todas as tempestades do mar deste mundo. E você, amigo, já experimentou alguma vez a paz de Deus? Você consegue perceber a proteção da paz de Deus? Você sabe o que é ter a paz de Deus, guardando o seu coração e a sua mente? A promessa guardará os vossos corações e as vossas mentes não significa guardar o ambiente à sua volta. Não significa ele eliminar as perturbações exteriores. Não. Significa, sim, trazer paz ao seu coração.
Não importa o que esteja acontecendo à sua volta, não importa quantos problemas esteja tentando perturbá-lo, precisamos tomar posse disso. Às vezes, as pressões são tão fortes que nos deixam mesmo sem saída, dando-nos a impressão de que a ansiedade e a aflição são a nossa única porção. Mesmo assim, se tornarmos as nossas petições conhecidas diante de Deus por meio da oração e súplicas e de ações de graças, haveremos de reconhecer que é como se não soubéssemos o que é a ansiedade. Não somente nós, mas também outras pessoas ficarão imaginando como é possível termos tanta paz. Tudo isso porque essa paz é a paz que excede todo entendimento. É assim que a paz de Deus nos guarda. Se crermos na palavra de Deus, nós também teremos paz. Se não crermos, não teremos paz. E crer, lembramos, é receber. Se recebermos a palavra de Deus para dentro do nosso coração, teremos paz. Se não recebermos, não teremos paz. Se esperarmos ter paz antes de crer, então será impossível ter paz. Se atualmente você está atravessando algum tipo de dificuldade ou de tristeza e não está conseguindo suportar, diga ao Senhor: ó Deus, confio isto em tuas mãos. Então você terá paz. As ordens do Senhor são: alegrai-vos sempre no Senhor, e não andeis ansiosos por coisa alguma. Repetindo, alegrai-vos sempre no Senhor, e não andeis ansiosos de coisa alguma. A promessa de Deus é: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, nós temos duas ordens: alegrai-vos no Senhor e não andeis ansiosos de coisa alguma. E Deus, então, tem uma promessa para aqueles que cumprem a sua ordem. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Se nós obedecermos às suas ordens, certamente Ele cumprirá a sua promessa. Amém. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Eu sou o pastor Rubens Ferreira, do canal Conhecereis a Verdade. Se você gostou, inscreva-se aqui no canal. Compartilhe com seus amigos. Que Deus te abençoe.